Olá! Conquistar uma meta, resolver um problema, isso já é um grande passo, certo? Mas o verdadeiro desafio, na verdade, vem depois. Hoje, a nossa conversa é sobre como sustentar os resultados que a gente conquista. Como a gente garante que todo aquele esforço feito continue valendo a pena no futuro. Pensem bem, de que adianta todo o trabalho para melhorar um processo se dali a algumas semanas tudo volta a ser exatamente como era antes? A pergunta central que a gente vai responder aqui é esta: como garantir que uma melhoria não desapareça com o tempo? A resposta para isso está em construir uma rotina sólida, uma rotina de gestão. Para entender como construir essa rotina, nosso caminho vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos entender o que é governança, mas na prática, no dia a dia. Depois, vamos ver quais são os rituais que criam o ritmo da gestão. Em seguida, vamos falar sobre algo fundamental, o poder da responsabilidade. E, por fim, a gente conecta tudo isso com o papel da liderança. Vamos lá? Nosso primeiro tópico, então: governança na prática. Essa é a palavra-chave para sustentar resultados. Mas vamos esquecer um pouco aquela teoria complexa, cheia de termos difíceis. O que governança significa de verdade, na operação? De um jeito bem direto, governança é o método que a gente aplica para não perder os resultados que já foram conquistados. Ponto. Não é um manual complicado que fica guardado. É uma prática, uma coisa viva. É o jeito como a gestão acontece, todos os dias. E essa prática, para funcionar, se apoia em 4 pilares. Primeiro pilar, os indicadores. Eles precisam estar sempre atualizados e visíveis para todo mundo. Aquela velha máxima, né? O que não se mede, não se gerencia. Segundo, as reuniões. Elas precisam ser regulares, mas principalmente com pautas claras e objetivas. Terceiro, os responsáveis. É fundamental ter donos definidos para cada processo, cada indicador. E por último, o quarto pilar, acompanhamento. Os planos de ação não podem ficar soltos, precisam ser acompanhados de perto. Sem esses 4 pilares, a melhoria se perde. É quase inevitável que o processo volte a falhar. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, os rituais de gestão. Se a gente disse que a governança é o método, podemos pensar que os rituais são o motor que faz esse método funcionar. Toda empresa que tem um bom desempenho tem os seus rituais. São eles que trazem o ritmo, a cadência e, o mais importante de tudo, o foco. E aqui, atenção a este ponto que é crucial. Muita gente associa a gestão com um monte de reuniões que não acabam nunca. Mas não é isso. A questão não é ter mais reuniões. A questão é ter as reuniões certas. Cada uma delas com um objetivo muito, mas muito claro. Na prática, existem 3 tipos de reunião que são a base para sustentar os resultados. A primeira é a reunião de resultado. O foco aqui é um só: olhar os indicadores. A gente está na meta? Sim ou não? É direto ao ponto. A segunda é a reunião de ação. O objetivo dela é checar o andamento dos planos de ação. As coisas estão sendo feitas no prazo? E a terceira é a reunião de causa. Essa é para mergulhar nos problemas mais críticos, aqueles que estão impedindo o resultado de aparecer. É um sistema simples e muito, muito poderoso. Agora a gente chega no terceiro ponto, a responsabilidade clara. Pense nisso como o alicerce da disciplina. Porque mesmo com bons indicadores e os rituais certos, nada funciona se a responsabilidade for diluída, espalhada. É preciso sair daquela cultura do a gente resolve para uma cultura do eu sou responsável por resolver. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Tudo o que é de todo mundo acaba sem dono. Quando a responsabilidade é de um grupo inteiro, na prática, ela não é de ninguém. E o resultado, ele acaba se perdendo no meio do caminho. A verdadeira disciplina, ela nasce da clareza. Na governança que funciona, a regra é simples. Todo indicador tem uma pessoa que responde por ele. Todo plano de ação tem um dono claro que vai garantir que ele saia do papel. E todo processo tem um líder que é o responsável pelo seu desempenho. A lógica é muito simples. Onde existe um dono, existe cuidado. E onde existe cuidado e rotina, existe resultado sustentado. E com isso, a gente chega no nosso último ponto, que amarra tudo, o papel da liderança. Até aqui a gente viu que governança, rituais e responsabilidade criam a rotina que a gente precisa para manter os resultados. Mas fica uma pergunta final. Como é que a gente garante que a própria rotina não se perca, que ela continue viva? A grande mensagem, o resumo da nossa conversa é este aqui. Onde existe uma rotina de gestão bem feita, existem resultados sustentados.
É bom sempre lembrar disso. A consistência, no longo prazo, vence a intensidade. É a prática do dia a dia, é o ritual que vai solidificar a melhoria. Só que a rotina sozinha pode se desgastar com o tempo. E é aqui que entra uma diferença fundamental. A governança sustenta o resultado por meio da rotina, mas é a liderança que sustenta a cultura de disciplina, a cultura de responsabilidade. É o líder que garante, principalmente pelo exemplo, que a rotina não seja só um protocolo, mas algo que todos valorizam. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para reflexão. Pense um pouco no seu ambiente de trabalho. A cultura de gestão é de fato séria e disciplinada? As rotinas são valorizadas e seguidas por todos, começando pelos líderes? Esse papel decisivo da liderança para consolidar a cultura? Bom, esse será o tema da nossa próxima conversa. Até lá!